Abra sua Bíblia comigo na carta aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Primeiro, louvar a Deus pela vida do Richard com a Thalita, que preparou essa mesa tão bonita para nós. Ficou bonita ou não ficou, gente? Eles são artistas, né? Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Nós estamos, na nossa série de mensagens da carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia. A cada domingo nós temos trabalhado um capítulo dessa carta. E hoje nós entramos aí no capítulo 4. Nós já estamos numa jornada aí de 4 domingos meditando a respeito dessa palavra. Tem abençoado a sua vida essa série de mensagens? Amém? Deus tem falado ao seu coração? Ixi, achei meio fraco o negócio aí, hein? Glória a Deus. Queridos, nós começamos essa série lá no capítulo 1 falando sobre a poderosa simplicidade do Evangelho, que é uma mensagem tão simples, mas é muito poderoso a obra do Evangelho na nossa vida. E naquela primeira mensagem nós falamos que nós não precisamos acrescentar nada ao Evangelho, ele é suficiente, ele é tudo que nós necessitamos. Amém? Começamos lá no capítulo 1, depois no capítulo 2, capítulo 3, semana passada, o Bruno falou sobre o justo viverá pela fé. E hoje nós entramos nesse capítulo 4 e hoje eu queria falar com vocês a respeito da plenitude da nossa vida. A plenitude da vida. Amém? Então vamos aí, capítulo 4, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Até aí. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos continuar nesse capítulo, amém? Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua presença nesse lugar. E nós pedimos agora que teu Espírito que testifica que somos teus filhos, vem agora nos instruir em toda a verdade da tua palavra. Ilumina os nossos olhos, Pai, para compreender toda a verdade contida aqui. Grava ela nos nossos corações. Nos ajuda hoje, Pai, a ter os olhos abertos para desfrutar da plenitude de vida em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar essa mensagem te fazendo algumas perguntas, para variar um pouquinho. Queria te perguntar nessa noite, que você puxasse aí na sua memória, qual foi o acontecimento mais marcante da sua vida? Qual foi esse acontecimento mais marcante na sua história? Qual que foi esse acontecimento que você falou assim, isso foi o ápice da minha vida, o clímax da minha vida?
Qual que foi esse acontecimento? Teve algo que realmente marcou a tua história? Sabe, talvez aí para os mais românticos aí nessa noite, talvez foi o dia que você conheceu a sua amada, o seu amado. Ou talvez foi o dia que você se casou com essa pessoa. Talvez foi o dia que vocês tiveram um filho e aquilo foi o auge da sua história. Mas talvez a gente levando-se para um lado mais materialista, né, do negócio. Talvez foi o dia que você realizou um grande feito na sua vida. Você conquistou uma grande vitória. Talvez foi o dia que você conseguiu aquele emprego que você tanto sonhava. Talvez o auge da sua vida foi quando Deus te concedeu aquela casa que você tanto esperava. Ou aquela vitória, né, que muitos passam aí, aquela aprovação que se chama habilitação. Fazer aquele exame até conseguir a bendita habilitação. Quantos que às vezes reprova 2, 3 vezes, né? 4, 5, 10. E quando vem o dia da vitória, fala, consegui. Um grande feito. Qual que foi o clímax da tua vida? O grande acontecimento. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Você se considera uma pessoa realizada? Eu estou realizado. Se sim, se você disse sim para essa pergunta, o que te tornou realizado? Se você talvez diga não para essa pergunta, o que te falta? O que falta para você se sentir realizado na sua vida? Sabe, é umas perguntas que nós devemos nos fazer às vezes. E o que eu tenho aprendido nessa curta jornada da minha vida é que os momentos de grandes realizações na nossa vida, ou até momentos de grandes frustrações também, eles são como marcos na nossa vida. Sabe o que é um marco? Um marco é um objeto que é colocado, levantado, para determinar uma posição, para determinar uma fronteira, para determinar um certo lugar, para registrar uma posição. Então esses acontecimentos na nossa história são marcos, determinam tempos, determinam caminhos, jornadas que nós vivemos na nossa vida. Por exemplo, lá na nossa cidade, lá na saída da cidade, na divisa de Minas com São Paulo, tem um marco, né, que chama Marco Divisório. É uma pedra, né, que foi erguida lá, não sei se alguém aqui já reparou nisso lá, mas tem uma pedra lá, escrita, de um lado está Minas Gerais e do outro São Paulo. É um marco. Aquela pedra foi erguida lá com um propósito de delimitar uma fronteira entre 2 estados. E o que eu aprendo é que se um marco não for erguido com um propósito, não tem razão dele existir. Um marco, ele tem que ter um propósito bem definido. Por que ele existe? Se nós pegássemos aquela pedra e colocasse aqui na entrada do bairro Tiradentes, não teria razão daquela pedra existir. Porque aquele marco foi levantado com um propósito. E aí a pergunta que eu te faço, mais uma pergunta nessa noite, é: o que dá propósito aos marcos da tua vida? O que dá propósito a essas realizações na tua história? O que define o valor desses momentos que você viveu na sua vida que foram marcantes para você, determinantes para você? O que dá propósito àquilo que te realiza? O que te dá propósito?
Sabe, nós temos que entender nessa noite que só tem um capaz de dar propósito para os marcos da nossa vida. Só existe um que pode dar propósito para a tua existência. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que pode determinar o que realmente tem valor na tua história. O que realmente dá propósito para tudo que você viveu. Sabe, momentos marcantes, o ápice da nossa vida e aqueles momentos que nós somos a lona. Ele é o único que pode trazer uma nova perspectiva desses momentos. Um novo modo de olhar, um novo significado, um novo valor. Na verdade, quem dá valor para a nossa vida é Cristo Jesus. É a partir dele, porque na verdade não existe vida fora dele. Nós passamos a viver quando ele habita em nós. Os grandes feitos da humanidade se tornam ruínas se eles estiverem fora de Cristo Jesus. Ali em Gênesis 11, os homens da terra, eles têm uma brilhante ideia. Vamos construir uma torre. Vamos nos reunir aqui e fazer uma torre alta. Uma torre que chegue até os céus. Né, que nós conhecemos, né, como Torre de Babel. E eles constroem aquela torre alta para tocar os céus, e quando eles estão ali, né, tendo essa ideia, se reunindo para realizar essa grande obra, eles falam assim, está aí no versículo 4, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqueles homens constroem algo grandioso para erguer os seus nomes, para tornar os seus nomes famosos diante da terra. E aí a pergunta é, era um grande feito? Era ou não era, gente? Vocês estão aí? Era um feito grandioso. Era um propósito forte? Era. Mas a pergunta aqui é, onde estava Deus nessa construção? Aquilo que era para engrandecer os homens foi motivo de ruína para eles. Porque o propósito deles não incluía Deus em momento algum. Na verdade, estava tudo fora da vontade de Deus. Porque um capítulo antes, Deus fala assim para Noé, olha, agora que vocês saíram da arca, vão, se multipliquem, espalha aí, enche a terra. E o que esse povo está fazendo agora? Vamos construir uma torre, ficar todo mundo juntinho, para nós não sermos espalhados pela terra. Completamente contrário ao propósito de Deus. E aí eu não vou lembrar certinho uma frase que o Bruno falava na nossa célula, mas eu vou usar o teor dela, viu, Bruno? Ele fala assim que uma boa vontade fora da vontade de Deus continua sendo pecado, querido. Tem aquele ditado, né? De boa vontade o inferno tá cheio. Não é porque é uma boa vontade, mas se ela está fora da vontade de Deus, não tem como Deus chancelar isso. Sabe, nesse mesmo local, anos depois, se ergue uma grandiosa cidade chamada Babilônia. E um dia, esse rei, o rei Nabucodonosor, lá em Daniel 4, ele caminhando ali pelo seu palácio, um palácio grandioso, cheio de jardins suspensos. O palácio dele é tão grandioso, Samuel, que até hoje as ruínas daquele palácio é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era algo tremendo. Um império estava ali nas mãos daquele homem. E a palavra de Deus diz que um dia aquele homem andando pelo seu palácio,
cheio de si. Ele olha, não é esta a grande Babilônia que construí para a glória do meu nome? Olha a grandiosidade que eu consegui fazer com o meu poder. E a palavra diz que ele ainda estava falando, quando dos céus vem uma voz e diz, Nabucodonosor, para que você conheça que só Deus tem o poder de estabelecer reinos e remover reinos. A partir de hoje você vai pastar, vai comer capim, até que você reconheça que o poder vem de mim, que a glória vem de mim. Queridos, nós precisamos entender nessa noite que toda grandeza só realmente é grande, tem valor, se estiver em Deus, se estiver fundamentada em Deus. A plenitude das coisas somente é encontrada em Cristo. O que Paulo fala aí no versículo 4 é que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho a essa terra. A plenitude dos tempos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui nessa carta? Que o clímax da humanidade, a glória dessa terra, não foi os impérios gloriosos, impérios poderosos que vieram antes de Cristo e até quando o Senhor Jesus veio. Não foi o Império de Roma, não foi os grandes feitos dos homens, não foi as cidades que eles construíram, não foram as tecnologias que eles criaram, não é o conhecimento que eles adquiriram, mas o clímax da história dessa terra foi quando o Filho de Deus pisou nesse mundo. A plenitude dos tempos aconteceu quando o Filho de Deus foi enviado a essa terra. O que dá a glória, o que dá a plenitude a esse mundo, é a obra de Cristo, querido. E se o auge da história da humanidade é encontrado em Cristo, porque o auge da minha vida seria diferente. Então a plenitude da nossa vida é encontrada somente em Cristo Jesus. É somente nele. Cristo, ele é a plenitude dos tempos, porque Cristo é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em Cristo nós encontramos a plenitude dos tempos, porque ele é o descendente de Abraão, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele é o libertador de Israel, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o filho de Davi que reinará para todo sempre, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele é o Rei da glória, ele é o soberano acima de tudo e todos. Ele é aquele que está sentado no alto e sublime trono. É por isso que nele está a plenitude de todas as coisas. Nós abrimos esse culto lendo isso. Nele é encontrada a plenitude de tudo. Então, se nós queremos ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida preenchida, nós devemos estar em Cristo. É Ele que vai trazer significado à nossa vida. Sabe, eu não sei o que você tem vivido, como você tem passado. Eu não sei o que precisa ser preenchido dentro do seu coração, mas a resposta está em Cristo Jesus. Ele é a resposta para o anseio de toda a humanidade. Ele é a resposta para todas as nossas dores. Ele é a libertação que nós precisamos. É nele que nós vamos encontrar redenção para as nossas vidas. É nele que nós vamos encontrar fôlego de vida. É nele. João 1,3 vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo está nele, querido. Tudo está nele. A resposta que você precisa está em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, a plenitude da nossa vida está contida em Jesus Cristo, amém? Mas aí eu quero fazer mais uma pergunta. Talvez você já ouviu isso um tanto de vezes. E uma pergunta está aí dentro, assim, que eu vou fazer ela agora. Por que que eu não vivo isso? Por que que eu não consigo experimentar isso? Porque a palavra está falando. A plenitude está nele. Por que eu não vivo isso? E à luz desse texto, eu queria trazer aqui 3 verdades porque nós não experimentamos mais da plenitude da vida. Sabe que a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que é muito óbvio, que é o que nós já estamos falando desde o começo dessa mensagem, a primeira coisa que nos impede de desfrutar da plenitude da vida é porque Cristo não habita em nós. Se o Espírito de Cristo não habitar em nós, nós não temos como experimentar a plenitude de vida. Sabe, e quando eu falo isso, sabe, não basta apenas nessa noite você sair daqui com um conhecimento intelectual, ouvir pela milésima vez essa mensagem. Não basta você saber que é Cristo que é a solução para os seus problemas. Não basta eu saber isso aqui na minha cabeça. Eu preciso tomar uma decisão de estar com Cristo. Até quando nós vamos relutar de nos render a Ele? Até quando nós vamos lutar dizendo, não, quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, quando a minha vida estiver certa, eu entrego a minha vida a Jesus. Querido, você não entendeu é nada. Porque na verdade é porque a nossa vida não está certa, porque nós não estamos prontos, que nós reconhecemos isso diante dele. Por isso tem uma frase de um pregador que é muito pesada, que diz assim, Deus, se eu não me engano é Charles Spurgeon, se não for nós dá o crédito ao Espírito Santo. Ele diz assim, Deus não tem compromisso com um homem que não necessita de um Salvador. Deus não tem compromisso com alguém que não entendeu ainda que precisa ser salvo, que precisa ser redimido. Por isso, para nós experimentarmos a plenitude de vida, nós precisamos render o nosso coração a Cristo, e é por completo. Não é para o sistema religioso, não é para a igreja, não é para o pastor, não é pela denominação, mas é ao Cristo Jesus, é dizer, a partir de hoje, Tu és Senhor sobre a minha história. Governa a minha vida, reina sobre mim, faz de mim uma nova criatura. Eu me lembro quando eu entreguei o meu coração ao Senhor Jesus, e foi essa a minha oração, muito sincera. Senhor Jesus, até hoje eu tentei com as minhas forças, tentei fazer do meu jeito, eu lutei e eu estou cansado. Reina sobre a minha vida. Toma o controle, toma a direção. Eu entrego. Eu estou cansado. E talvez você não tenha experimentado a plenitude de vida na sua história porque você não fez essa entrega. E você está aí cansado, abatido, na lona, mas não se rende. Nós precisamos entregar a nossa história na mão do Senhor Jesus. Ei, contar uma coisa que você já sabe.
Sem Cristo Jesus, você é um escravo. Você é um escravo. Escravo das suas paixões, escravo das suas vontades, escravo das opiniões de outras pessoas, escravo do seu pecado, escravo do príncipe que rege esse mundo. Olha o que Paulo fala aí no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos desse mundo. Na Nova Versão Transformadora vai dizer dos princípios básicos desse mundo. E sabe qual que é o princípio básico desse mundo? É que o homem é senhor de si mesmo. Sabe o que reina como princípio básico desse mundo? A lei da sobrevivência. Eu tenho que fazer de tudo para me manter vivo ou experimentar um pouco de vida. Eu tenho que me fazer feliz. Eu tenho que satisfazer as minhas necessidades. Eu tenho que ser próspero. Eu. Por isso que Paulo, lá em Filipenses, vai dizer: o Deus dessa pessoa é o seu próprio ventre. Nós somos escravos, longe de Cristo. Sabe por que nós não experimentamos a plenitude de vida? Porque nós não fomos criados para gerar vida. Nós não somos geradores de vida, nós não somos fonte de vida. Nós recebemos a vida de Deus. Por isso, nós tentamos saciar essa lacuna que há dentro de nós com tantas coisas. Aí tem um filósofo, Fyodor Dostoiévski. Nossa, mãe, gastei agora, hein, gente? Fala a verdade. Ele vai dizer assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Um homem sem Cristo, existe um buraco na sua história, no seu coração, do tamanho de Deus. E aí, para o crédito não ficar para esse filósofo, Salomão já tinha falado disso há muito tempo. Lá em Eclesiastes 3, versículo 11, ele diz assim: Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Sabe o que isso significa para nós nessa noite? Querido, que não tem nada nesse mundo, nada do que você está fazendo ou praticando fora de Cristo, que é capaz de preencher esse vazio que você está no coração. Não tem nada, porque esse buraco só é preenchido por aquilo que é eterno. E só existe um que é eterno: o Deus vivo. Salmos 92 diz assim: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. É só Ele que é eterno. Cristo Jesus, ali em Apocalipse 1:17, falando a respeito de si mesmo, Ele vai dizer assim, já fica aqui uma boa notícia para nós. Jesus começa esse versículo dizendo assim: não tenham medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. É só Ele, querido, que pode preencher esse buraco que está aí no teu coração. É só Ele que pode te tornar completo. É só Ele que pode te tornar pleno. É Ele que devolve aquilo que nós fomos criados para ser. Porque nós fomos criados para estar diante de Deus, estar diante da sua presença, tomados, envoltos pela sua glória, mergulhados no seu amor. E isso só pode ser feito através de Cristo. Um dos meninos aqui acabou de recitar esse versículo, acho que foi o Murilo.
Acabou de dizer aqui, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não foi, perdão, mas eu acho que foi. O Senhor Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós abrimos esse culto dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele disse a Tomé, quem vê a mim, vê ao Pai. É só Jesus, querido, que pode te devolver ao lugar que você foi criado para estar. É só Ele que pode te tornar completo novamente. É só Ele que pode transformar a tua essência, tirar esses grilhões de escravo que está te prendendo e te dar uma nova identidade, uma identidade de filho do Deus Altíssimo. Porque Paulo vai dizer aí no versículo 7, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. É isso que está reservado a nós. É isso que nos preenche. Sabe, se essa notícia não preenche, não gera um pouquinho de vida dentro de você, há algo muito errado. Porque essa notícia é dizer assim, o Deus Criador dos céus e da terra é o teu Pai. É por isso que o salmista pode dizer assim, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Eu tendo Deus na minha vida, o que pode me faltar? Deus sendo o meu Pai, eu sou herdeiro dele, tudo que é o do meu Pai é meu. Isso tem que nos preencher, isso tem que gerar vida em nós. E isso está acessível através de uma entrega a Jesus. Por isso, se você não fez isso ainda nessa noite, eu te encorajo a fazer, a tomar essa decisão. Mas não é aquela oração batida que você repetiu na frente de um pastor, sem crer de todo o coração, mas é se entregando por completo. Falando, Senhor Jesus, eu quero experimentar dessa vida que está disponível em Ti. Eu quero me livrar dos grilhões da escravidão que tem me aprisionado, para viver uma nova história, um novo tempo diante da Tua presença. Amém? Para nós termos uma vida plena, nós precisamos nos render a Jesus Cristo. Nele reside tudo que nós necessitamos. A segunda coisa que nos impede para desfrutar de uma plenitude de vida é quando nós esquecemos dessa suficiência de Cristo. Porque talvez você ouviu essa primeira parte dessa mensagem e você disse, Miguel, mas eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu me rendi a Ele, eu senti essa plenitude de vida vindo sobre o meu coração, eu sendo preenchido, eu lembro dos grilhões quebrando na minha vida, aqueles pecados que me aprisionavam, eu lembro do dia que foi partido, eu lembro do peso dos fardos que eu carregava sendo removido, eu lembro da graça, da alegria, do amor de Deus preenchendo meu coração, eu entendendo que eu sou filho de Deus, eu lembro daquele dia, mas o problema é que hoje eu não estou vivendo isso mais. Isso está tão distante. Sabe, o desafio de nós como igreja é permanecermos focados na suficiência do Senhor Jesus. Porque quando esse costume, né? Porque eu não sei se você já carregou uma mochila muito pesada nas costas durante um longo tempo. Lembra quando você chegou no lugar que era para chegar, na hora que você tira, parece que você dá um pulo assim, você rela lá no teto, de tão leve que era. Assim é no dia que nós encontramos com o Senhor Jesus. Ele tira o fardo, é muito leve. Só que o problema é que assim como nós acostumamos com o peso da mochila, passa um tempo nós acostumamos com a leveza do Evangelho, com a liberdade. E aí no dia que nós acostumamos com o perdão de Deus, com os fardos removidos, não tem mais escravidão, nós começamos a nos perguntar assim, mas será que é só isso mesmo? Será que isso foi suficiente? Porque eu não lembro mais daquela alegria lá de trás.
Será que é só isso? E aí é o mesmo problema que Paulo estava combatendo aqui na igreja da Galácia. É o que nós estamos falando desde a primeira mensagem. Para suprir essa ausência, esse costume, nós começamos a inserir outras coisas no Evangelho. Eu acho que para eu experimentar mais do amor de Deus, eu tenho que servir mais na igreja. E nós queremos que você sirva, né? Nós estamos precisando que você sirva na igreja. Eu vou até corrigir a minha fala. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Você precisa servir. O que protege a tua... Abrir um parênteses. O que protege a tua vida de comunhão na igreja, a sua fé, a sua vida com Deus, é exercitar os seus dons. A forma que nós temos de expressar amor a Deus é servindo a Ele. Servindo o seu corpo, seus irmãos, pregando o Evangelho. Então se levante, se apresente. O Espírito de Deus está em você, amém? Feche parênteses. Então nós achamos que nós devemos nos sobrecarregar, eu preciso de mais peso, eu preciso acrescentar mais coisas, eu acho que só Cristo não é suficiente. E aí eu entro nesse mergulho religioso. E aí como os Gálatas ali, né, Paulo passa esse problema com a igreja da Galácia, eles começam a acrescentar costumes. Vai comigo aí no versículo 8. Ele diz assim: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Olha o que Paulo está falando. Olha, vocês foram livres. E agora vocês estão querendo voltar a ser escravo de novo. Se aprisionar. Se prender em costumes. Se prender a protocolos. Vocês estão querendo conquistar o amor de Deus com as suas obras. Com a sua carne. Eu já falei isso, mas vou repetir. Não há nada que nós possamos fazer que vai conquistar o amor de Deus. Ele já nos ama. Ele fez uma declaração gloriosa de amor a nós, que é o que nós estamos celebrando nessa noite. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama, querido. Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. Você não precisa conquistar o amor dele. Hoje nós fazemos coisas para corresponder ao amor que ele nos deu. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês estão querendo ser escravos de novo. Vocês estão querendo conquistar a bênção de Deus. E às vezes, né, nós tratamos Deus como um ídolo. Eu preciso conquistar a bênção dele. Eu preciso ser abençoado, então eu vou vir, não vou perder um domingo na igreja, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Para de querer barganhar com Deus. Você não é mais escravo, você é filho. Você é filho, Deus é teu pai. Nós fazemos porque amamos Ele. Querido, se você tem servido nessa casa para ser abençoado por Deus, eu te exorto agora a parar e corrigir seu coração. Sirva essa casa porque você entendeu o quanto Deus te ama. Amém? Você não é mais escravo. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Nós temos esse sentimento, às vezes, nós somos
todo tempo levado por esse confronto. Nós somos tentados a abandonar a liberdade que Cristo nos deu para servir como escravos novamente em todo tempo, porque existe um conflito dentro de nós. Paulo vai descrever esse conflito aí, ele usa os 2 filhos que Abraão teve ali. Está aí no versículo 23. Ele fala assim, olha, Abraão teve 2 filhos. Um da escrava, da Agar, e outro de Sara, o filho da promessa. Ele diz assim, um representa aqueles que vivem sobre a lei, um esforço na carne, para serem, se esforçam na carne para ser aceitos por Deus. O outro representa aqueles que são filhos da promessa, aqueles que são gerados pelo Espírito, pela graça de Deus, pela promessa de Deus. E há esse conflito entre os dois. Aí Paulo vai descrever aí no versículo 28, ele diz assim, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Sabe o que Paulo estava descrevendo aqui? Que surgia aqueles irmãos, escravos da sua carne, e ficavam ali perseguindo aqueles que estavam desfrutando da liberdade do Senhor Jesus. E ele está dizendo aqui que esses que são escravos, movidos pela carne, não herdarão o reino de Deus. Isso é muito pesado. Mas eu queria te lembrar hoje, trazer isso para o nível pessoal, porque esse mesmo conflito está dentro de nós. Dentro de nós existe um escravinho chamado carne, que insiste em permanecer vivo. E existe um filho de Deus gerado pelo Espírito dele, mediante a promessa do Senhor Jesus. E essa carne, esse maldito escravo, insiste constantemente em perseguir o filho gerado pelo Espírito. Porque sabe, a carne é insaciável e ela não consegue ver a suficiência de Cristo na nossa vida. Então ele persegue o filho gerado pelo Espírito, dizendo, ei, Cristo não é suficiente para te preencher. Você precisa fazer isso, você precisa se render a isso, você precisa praticar determinadas coisas para suprir essa necessidade que eu tenho. Esse conflito está dentro de nós. E nós precisamos hoje não se render ao governo da nossa carne. Porque se nós não estamos, talvez muitas vezes, nós não estamos desfrutando da plenitude de vida, porque nós temos deixado a mentalidade escrava reinar sobre as nossas vidas. Nós temos deixado a mente da carne reinar sobre nós. Nós temos deixado Ele voltar a ser Senhor sobre a nossa vida. Mas eu vim aqui nessa noite te lembrar que você já não é mais escravo. Você pode repetir isso comigo? Eu não sou mais escravo. Porque Deus enviou o seu Filho. E agora, o Espírito do seu Filho habita em mim. Amém? Você crê nisso?
Por isso hoje nós precisamos dizer como a Escritura diz: mande embora a escrava e seu filho, porque ela não herdará o reino com nós. Você pode dizer aí, escravinho, vai embora. Vamos lá, vai embora. Porque aqui é só o Filho de Deus que habita aqui. Amém? Para nós vivermos uma vida plena diante de Deus, nós temos que ter Cristo em nós e manter focado na suficiência dele. Ele é suficiente, querido, para te preencher. Não dê ouvido para esse escravinho aí, não. Amém? Para nós encerrarmos, vai dar certo, vocês crê? O terceiro e último impedimento para nós desfrutarmos uma vida plena diante de Deus, sabe, o que nos impede é a imaturidade, queridos. É a imaturidade. Olha como que Paulo inicia esse capítulo, aí no versículo 1. Olha o que ele vai dizer. Digo, porém, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Ai, ai, né? Ai, ai. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Um herdeiro de Deus, que é uma criança imaturo, não tem como ele desfrutar da plenitude da herança de Deus. Porque Deus é um pai zeloso. E quem aqui que tem filho pequenininho, pegar o Henrique ali de exemplo, pegar a Hannah, você vai falar: filha, o papai te ama, toma aqui a chave do meu carro e pode ir embora. Você vai fazer isso, hein? Ou vai falar: Hannah, pode ir sozinha embora? Por que você não faz isso? Ela tem condições de cuidar de si mesma? Ela tem entendimento suficiente para manejar aquele veículo? Primeiro que ela nem alcança. Deus é um Pai zeloso. Ele não vai nos conceder algo que nós não tenhamos estrutura para suportar. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, queridos. Nós somos chamados para ser filhos maduros, não crianças na fé. Sabe como é na vida natural? Nós nascemos, crescemos, né? Desenvolvemos até atingir a maioridade, a maturidade, onde nós somos donos de nós mesmos, entre aspas. Assim é na vida espiritual. Por isso nós dizemos: nascemos de novo. Você já não nasce um grandão, não, um adulto. Você nasce um bebezinho na fé. O problema é que alguns têm sido igual aqueles programas que passavam no Discovery lá. Uns homão, uns veião barbados usando fralda e engatinhando na sala, achando que é bebê ainda, fingindo que é bebê. E o problema é que dentro da igreja do Senhor Jesus existe pessoas que já deviam ser mestres, já deviam estar ensinando, falando de coisas altas, profundas diante de Deus, e estão aqui engatinhando como bebê. E isso é um impedimento para nós desfrutarmos da plenitude que Deus tem reservado para nós. Nossa vida cristã tem que ter progressão, queridos. Nós precisamos crescer. Chega de ser imaturos na fé, de nos apegar em coisinhas, de ficar perguntando. Isso aqui eu já vou esclarecer. Se você acabou de nascer de novo, entregar a sua vida para Jesus, essa palavra, isso que eu vou falar agora não é para você, querido. Você tem liberdade para perguntar, você tem liberdade para buscar esclarecimento, se aconselhar. Mas chega de barbados na fé, homens que já deviam ser mestres, chegar: pastor, pode isso, pode aquilo. Pastor, isso é pecado? Isso não é? Chega, gente. O mesmo Espírito que está em mim está em vocês, se vocês aceitaram o Senhor Jesus. Nós devemos ter discernimento espiritual.
Chega de pode ou não pode, mas é ser movido pelo Espírito, termos discernimento, sermos maduros, buscar conhecimento diante de Deus, crescer no conhecimento de quem Ele é, deixar Cristo ser formado em nós. Abre comigo aí em Efésios 4:11. A palavra de Deus diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, Ele concedeu esses com o objetivo, visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Então, o que é uma pessoa madura? Aquele que se assemelha a Cristo. Quanto mais de Cristo há em nós, mais maduro nós somos. Então, nós precisamos desmistificar hoje, quebrar uma mentira, de que tempo de igreja traduz maturidade na fé. Nós precisamos quebrar a mentira que o quanto eu sei de Bíblia traduz maturidade na fé. O que eu sirvo na igreja, a minha posição que eu ocupo, o quão bem eu executo uma função, isso traduz maturidade na fé. É mentira. Maturidade cristã, maturidade na fé, é o quanto de Cristo eu encontro em você. O quanto de Cristo há em mim. Quanto de Cristo está sendo gerado em mim. Isso traduz maturidade. Porque o nosso alvo é Cristo. O nosso padrão é Cristo. O nosso modelo. Ele veio nessa terra para nos mostrar um caminho. E antes que essa vozinha aí que está aí agora, dizendo assim, isso é impossível. Eu ouvi daqui ela falando aí. Escutei daqui. Não tem como ser igual a Cristo. Sabe quem que está falando isso aí? Aí dentro? Não é diabo não. É o escravinho. É o filho da escrava. Porque para ele realmente não tem como. Porque não é através do esforço da carne, mas é pelo Filho que é gerado mediante o Espírito. O que é o versículo que nós lemos? Lá no versículo 4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações. O Espírito de Cristo já habita em você. É Ele que nos habilita, é Ele que nos capacita, é Ele que nos transforma, é Ele que nos santifica, é Ele que nos torna semelhante a Cristo, querido. É obra do Espírito Santo de Deus. O teu papel é só se render, é só falar, Espírito Santo, reina sobre mim. Quando chegar diante de uma decisão, eu tomo essa decisão semelhante ao filho da escrava ou semelhante ao filho de Deus. Quem vai reinar nas minhas escolhas? Quem vai determinar o meu caminho? Por isso que Paulo fala, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos amadurecer na fé, deixar o Espírito reinar sobre nós. Porque à medida que
eu deixo o Espírito reinar sobre mim, eu vou me tornando mais semelhante a Cristo. À medida que eu me torno mais semelhante a Cristo, eu vou demonstrando que eu sou mais maduro. E à medida que eu alcanço mais maturidade, Deus vai confiando mais da sua herança a mim, mais da plenitude de vida, mais recursos, mais riquezas de Deus vai se tornando disponível. A plenitude da nossa vida está quando nós atingirmos a semelhança com Cristo. Então, quanto mais semelhante eu me torno, mais pleno eu vou me tornando. Quanto mais parecido com Cristo, eu vou me moldando, vou me tornando mais completo, eu vou sendo. Porque lembra, é Cristo que nos preenche. É Cristo que nos completa. Quando nós nos tornamos semelhantes a Cristo, nós estamos tornando aquilo que Deus nos criou para ser, seus filhos. E é aí que está a fonte de vida. Eu sou transformado pela obra do Espírito Santo, certo? O Espírito é vida em nós. Quanto mais do Espírito eu tenho, mais vida vai fluir em mim, mais pleno eu vou me tornando. Por isso, nessa noite nós vamos dizer: Senhor, dai-me mais do Teu Espírito. Me preenche por completo. Senhor, inunda o meu ser até que isso transborde, até que seja encontrado somente Cristo em mim, até que nós possamos dizer, como Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Agora, esse viver que agora tenho na carne, já não vivo mais em mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus. É isso que deve governar a nossa história, queridos. É isso que está disponível. É isso que nos está reservado. Nesse dia nós vamos poder clamar, mas livremente, com todo entendimento, como Paulo está dizendo aqui nesse versículo 4, no versículo 6, Abba, Pai, porque eu sou filho de Deus, herdeiro de um reino eterno. Amém? Então que nada mais te impeça para desfrutar de uma vida plena. Você entrega a sua vida a Jesus. Que todos os dias o teu foco seja a suficiência que há em Cristo. Nele reside tudo que eu necessito. E que você busque se parecer cada vez mais com Cristo. Seguir os seus passos. Deixar o seu Espírito reinar sobre você. Até que esse Espírito venha e te preencha por completo. Amém? Você está feliz ainda, querido? Você consegue entender que isso, por mais que pareça uma repreensão, é uma esperança viva que nós temos, é um caminho de vida. Existe uma passagem na Bíblia que diz que o caminho da carne, as inclinações da carne são caminhos de morte, mas aqueles que se inclinam para o Espírito tendem à vida. É isso que está disponível a nós essa noite, tender ao Espírito, para a plenitude de vida vir sobre nós.